Caro aluno, bem-vindo à nossa web aula de Currículos e Programas. Nossa orientação acadêmica difere de uma aula convencional. Terá como objetivo propiciar uma reflexão crítica sobre o tema Currículos e Programas e sua importância como ferramenta na ação pedagógica da escola, observando-se as necessidades sociais e culturais, que a escola atual deve permanentemente estar antenada para que possa cumprir sua missão. Analisar criticamente a teoria de currículos sob o ponto de vista filosófico, ideológico, epistemológico, científico, legal e técnico, de modo a decidir conscientemente sobre o desenvolvimento do currículo em situação real. Identificar o currículo como construção do conhecimento, conteúdos escolares e métodos de conhecer. Reconhecer a contribuição das ciências para uma leitura da escola e do currículo. Uma visão interdisciplinar. A proposta da disciplina Currículos e Programas é oferecer subsídios para que você, estudante, se posicione com espírito crítico para analisar as temáticas do currículo que estão, mais do que nunca, presentes no cenário educacional. Unidade 1. Concepções histórico do currículo. Unidade 2. Metodologia da organização do currículo. Nessa unidade 2, vamos abordar os fundamentos, paradigmas e organização do currículo. Unidade 3. Planejamento curricular. Abordaremos planejamento e execução, avaliação do currículo e o currículo na escola. Na unidade 4, trabalharemos o currículo e a nova LDB, parâmetros curriculares e temas transversais no contexto brasileiro, o currículo na construção do conhecimento, ideologia, cultura e currículo, o currículo oculto, currículo e poder. Unidade 1. Concepções histórico do currículo. Vejamos algumas concepções de currículo na visão de alguns autores. Segundo Moreira e Silva, o currículo é considerado um artefato social e cultural. Transmite visões sociais, particulares e interessadas. Produz identidades individuais e sociais particulares. Não é um elemento transcendente e atemporal. Tem uma história vinculada às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Os autores dizem ainda que se deve atacar a disciplinaridade do currículo, fazendo necessária uma desconstrução dessa estrutura e que a indiferença para com os saberes populares devem ser eliminadas. Segundo Tyler, ele considera o currículo como um conjunto de elementos que, de certo modo e em certo grau, podem ter influência sobre o aluno no processo educativo. Para Libânio, o currículo consiste no conjunto de conhecimentos e habilidades intelectuais, selecionado dos bens culturais disponíveis, transformados em saber escolar, por um processo de adequação entre conhecimentos e habilidades socialmente necessários e as condições socioculturais e psicológicas de estudantes pertencentes a determinados grupos sociais, matriculados numa determinada escola e tendo em vista uma aprendizagem duradoura e efetiva em termos de seus efeitos na prática social. Liebard acredita que o currículo deve valorizar os interesses do aluno e construir o seu conhecimento científico. Althusser lança a questão da ideologia em educação, argumentando que a educação constituiria um dos principais dispositivos através do qual a classe dominante transmitiria suas ideias sobre o mundo social, garantindo assim a reprodução da estrutura social existente. Outros teóricos, tais como Dewey, Bobbitt e Brunner, também se preocuparam com as questões curriculares, sendo que Dewey defende o currículo por disciplinas escolares. Bobbitt diz que o currículo deve ser fundamentado em competências e ou objetivos.
Brunner defende o currículo com base na estrutura disciplinar que norteia o conhecimento, privilegiando as ciências, uma vez que ensinar ciências é ensinar linguagem científica. Veiga Neto entende o currículo como a porção da cultura, em termos de conteúdo e prática, que por ser considerado relevante num dado momento histórico, é trazida para a escola, isto é, escolarizada. Diante de tais concepções, podemos dizer que o currículo não deve ser fragmentado. Deve haver uma confluência de todas essas teorias para que, numa ideia mais ampla, a ele seja dada a devida importância, como agente formador para a vida, no nosso caso, o mercado de trabalho, e transformador dos indivíduos, a fim de que possibilite um salto qualitativo dos saberes comuns para o científico. Histórico do currículo. O termo currículo é encontrado nos registros do século XVII, sempre relacionado a um projeto de controle do ensino e da aprendizagem, ou seja, da atividade prática da escola. Desde os seus primórdios, currículo envolvia uma associação entre conceito de ordem e método, caracterizando-se como um instrumento facilitador da administração escolar. Entretanto, torna-se importante conceituar o currículo em sua evolução histórica, demonstrando a mudança que ora se configura no limiar do século XXI. A abordagem desse tema foi realizada por Kelly, considerando os dois sentidos do currículo, o oficial e o real. Como o currículo oficial indicasse o que está determinado no papel, em programas, prospectos, e o currículo real denota aquilo que se faz na prática. A construção científica do currículo, transplantada do chamado mundo desenvolvido, foi expressão de uma ideologia baseada em valores industriais e comerciais adotados por uma sociedade em processo de urbanização e industrialização. Neste contexto, os estudos de Dewey e Kilpatrick, a partir de 1896, na Escola Laboratório de Chicago, com a sua filosofia da experiência, ênfase no processo de aprender fazendo e cooperação docente, progrediram e tiveram grande repercussão na década de 30 e 40, influenciando educadores no Brasil como Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Segundo Cliebart, duas grandes tendências podem ser observadas nos primeiros estudos e propostas. Uma voltada para a elaboração de um currículo que valorizasse o interesse do aluno, e a outra para a construção científica de um currículo que desenvolvesse os aspectos da personalidade adulta, então considerados desejáveis. A primeira contribuiu para o desenvolvimento do que no Brasil se chamou escolanovismo, e a segunda constituiu a semente do que aqui se denominou de tecnicismo. As duas tendências dominaram o pensamento curricular dos anos 20 até o final da década de 60 e o início da década de 70. Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Traudill, compondo as informações sobre as novas tendências que vieram compor o campo do currículo. Não se supervalorizava o planejamento, implementação e o controle de currículos, nem se enfatizava mais os objetivos comportamentais e a adoção de procedimentos científicos de avaliação. Durante a década de 70, a concepção de currículo era denominada de paradigma técnico linear e tinha grande influência no Brasil. Era inspirado por Ralph Thaler e presidido pela lógica do controle técnico. Neste, continham as decisões sobre objetivos a serem atingidos, grades curriculares, tópicos de conteúdo, carga horária, os métodos, as técnicas de ensino e avaliação desses objetivos. Essa concepção de currículo não se iniciou por influência de Thaler, mas teve suas bases na sociedade americana no início do século IX, como consequência da Revolução Industrial. Assim, os objetivos da educação deveriam ser institucionalizados, como nos negócios, desenvolvendo a predeterminação dos resultados específicos a serem obtidos.
sendo administrada como uma indústria. A influência desse currículo esteve evidente na década de 70, onde o tecnicismo estava no auge da política brasileira. Na mesma época, os americanos entraram em contato com a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que se constituiu na ruptura do paradigma técnico-linear do currículo nos Estados Unidos. Neste momento, no Brasil, o pensamento educacional oficial adotava nos currículos oficiais o paradigma técnico-linear e proibia Paulo Freire de expor as suas ideias. A trajetória histórica do currículo. Vamos verificar a época e a tendência, dando ênfase do currículo. 1928 a 1950, liberal renovadora, de processos mentais desenvolvidos e habilidades cognitivas frente aos comportamentos esperados, informações, domínio de princípios e leis, que derivam da consciência objetiva. 1970, crítico, reprodutista, temáticas sociais, discussões. 1980, progressista, ciência crítica e desenvolvimento da consciência, valorização do saber popular. O currículo reflete o social. 1990, crítico social conteudista. Culturais universais, domínio dos conteúdos, permanentemente reavaliados, graças à consciência crítica.